Olá, gente bonita, que Deus abençoe sua vida. Queria deixar uma mensagem para você hoje, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 1 diz assim, ó: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Jesus está tratando de um assunto que se chama sinceridade. Ser pessoa de verdade e não ser uma pessoa de aparências, de imagens. Ainda aqui no verso 3 e 4 diz assim: Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Olha só que interessante. Hoje em dia nós temos muito costume dessas mídias sociais e entre outras, não apenas mídias sociais, mas de mantermos a aparência. Existem casamentos de aparência, amizades de aparência, né? Tantas coisas, riqueza de aparência, né? E as pessoas muitas vezes elas vivem de aparências. E Jesus está dizendo o seguinte, ó: não viva de aparência. Seja uma pessoa real. Né? Não queira fazer as coisas para ficar sendo visto pelos homens. Mas faça. Jesus não está dizendo para você não fazer. Ele não está dizendo assim, ó, não dê esmolas, porque isso é apenas para mostrar. Não. Ele fala, quando deres esmola, que a tua mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo, né? E vice-versa. Ou seja, não faça para que os homens vejam, mas para que teu pai veja. Viva diante de Deus. O que importa é você ser uma pessoa de verdade. Deus quer que sejamos uma pessoa de verdade, né? Vivendo dentro da verdade, né? Faça o que você, né, deve fazer, não para ser visto pelas pessoas, mas porque você tem uma vida diante de Deus, né? Então, quando você ajuda alguém, ajuda de bom coração, sem esperar nada em troca, sem querer ser vistos, nem receber aplausos. Faça por amor, é isso, né? Sem aguardar recompensas. Foi assim que Jesus foi com você na cruz, né? Muito pelo contrário, quando ele foi para a cruz, ele não estava recebendo aplausos de ninguém. Quando Jesus foi para a cruz, ele estava sendo zombado, mas ele estava amando. Então, fazendo a coisa de verdade, sendo gente de verdade. Jesus ainda, ele, dentro desse conceito de ser de verdade, de viver na sinceridade, ele passa a falar sobre oração. E aqui no verso 5 ele diz assim, ó: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que estás em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Olha só que interessante, irmãos. Jesus traz o conceito da sinceridade para a oração. Primeiro ele está dizendo que a gente não deve ficar orando aí em público, simplesmente para ser visto pelos homens. Tem gente que é assim, né? Tem belas orações em público, usa as palavras tão lindas, tão bem construídas, tão teologicamente corretas, mas saindo dali, da frente dos olhos humanos, ele não tem um tempo para conversar com o seu Pai, para conversar com Deus, para ter comunhão, para abrir o coração com Deus, né? Por acaso você já viu um desses que oram tão bonito, rasgar o coração e confessar os seus pecados publicamente? É claro que não, né? Ninguém com sensatez faria uma coisa dessa. E aonde que nós vamos fazer isso? É no quarto, em secreto com o Pai, né? Onde nós somos verdadeiros, somos transparentes diante do Pai. Assim deve ser a nossa oração, em transparência, não para serem vistos dos homens, não para manter uma imagem bonita entre aqueles que estão ao nosso redor,
mas realmente para conversar com o Pai. E Jesus nos chama a isso, a ter conversas sinceras com o Pai, verdadeiras com o Pai. Depois ele fala sobre a prática dos gentios, que achavam que o muito falar, que repetições, iriam ali ter um status religioso, um status, né, de alcançar coisas divinas e tal. E Jesus diz, não imiteis eles nisto. O muito falar, não, isso não é conversar com Deus. O falar palavras vãs não é conversar com Deus. O que são essas palavras vãs? Essas palavras que as pessoas muitas vezes falam da boca para fora. Às vezes são até frases teologicamente corretas. Por exemplo, Senhor, glorificado seja o teu santo nome. Muito correta essa frase. Mas se eu falar da boca para fora, sem entender o que significa isso, que valor tem? Você acha que Deus quer conversar com você, ouvindo de você palavras decoradas? Palavras que não saem do coração sincero, de uma conversa sincera? Você gostaria de conviver com uma pessoa que constantemente falasse a mesma coisa, repetidamente, mas que nem refletia sobre aquilo ali? Aquilo nem é uma verdade para ela? Você se sentiria mal. E Deus? Será que Deus é bobo? É claro que não. Então as nossas palavras com Deus não devem ser medidas pela beleza das palavras que falamos, mas sim pela sinceridade do que estamos dizendo a Deus. Essa é a oração que Deus quer de você. A conversa que Deus quer ter com você. Que você abra o seu coração para Ele. Que você fale do seu jeito. Fale da forma que está na sua mente, no seu coração, expressando a verdade da sua alma. Às vezes até, quando nós vemos os salmos, vemos até os salmistas falando com Deus, Deus, até quando? Às vezes nós temos perguntas a Deus, não necessariamente ofendendo ou colocando Deus no canto para fazer o que nós queremos, não isso. Mas muitas vezes nós falamos com Deus na dor da nossa alma e expomos a Ele as nossas dúvidas, as nossas fraquezas, também a nossa fé. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, na oração o Espírito Santo nos ajuda. Ele coloca palavras dentro do nosso coração que é aquilo que expressa a nossa real necessidade para com Deus. Então, queridos, não useis de vãs repetições. Não fique falando palavras da boca para fora. Fale do seu coração com sinceridade a Deus. É isso que Ele quer. Bom, hoje nós aprendemos um princípio que é da sinceridade e não da imagem, e também como aplicar esse princípio na oração. Fale com o Pai, ore ao Senhor, tenha Deus como seu amigo, confidente. Um grande abraço, que Deus abençoe. E espere que a próxima estudo eu vou falar sobre a oração do Pai Nosso. É bem interessante. Um grande abraço, beijão para vocês.